Uma das grandes dificuldades em imitar a voz do Pato Donald é conseguir pronunciar os sons do nosso idioma com essa voz. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer para conseguir pronunciar as palavras com a voz do Pato Donald. Se você quiser saber mais, é só deixar o seu like aqui embaixo e ficar comigo até o final deste vídeo. E você está no Voice Lab! E chegamos à segunda parte do nosso vídeo. Se você perdeu a primeira parte desse vídeo, não se preocupe. É só clicar no card que aparece aqui na tela e correr lá para assistir. E como prometido, hoje nós vamos aprender a articular os sons da fala com a voz do Pato Donald. Se você seguiu todos os passos da primeira parte desse vídeo, você provavelmente chegou ao ponto em que muita gente tem dificuldade, que é falar com essa voz. Você já deve ter visto algumas pessoas por aí dizendo: eu até consigo fazer a voz, eu só não consigo é falar as palavras. Falar com essa voz pode ser difícil sim, mas o que você tem que ter em mente é que não são todos os sons do nosso idioma que a gente vai conseguir articular com essa voz. E isso não é um problema, porque uma das características da voz do Pato Donald é que ela não deve ser entendida em todos os seus detalhes. E quem diz isso é o próprio dublador do Pato Donald no Brasil, Cláudio Galvão. Aliás, sou seu fã, Cláudio Galvão. Um abraço pra você que tá aí assistindo esse vídeo. Até parece. Em resumo, não se preocupe se você não conseguir pronunciar corretamente todas as palavras. Alguns sons vão ser diferentes sim. Então, bora começar! Para você saber quais sons a gente consegue e quais a gente não consegue, eu peguei os sons do português brasileiro e separei eles em alguns grupos para você treinar com a voz do Pato Donald. Alguns vão ser fáceis e outros um pouco mais difíceis, mas se você treinar cada um deles, em pouco tempo você já vai conseguir falar várias frases. O primeiro grupo de sons que a gente precisa treinar são as vogais, afinal elas vão aparecer em todas as palavras. As mais fáceis para você começar a praticar são as vogais A, O, O e U. Para fazer as vogais é importante que você tenha treinado a abertura de boca com a voz do Pato Donald, porque é esse movimento de abrir e fechar que vai formar o som das vogais. Agora, as vogais E, e I são um pouco mais difíceis de fazer justamente porque nelas a boca tende a fechar. As vogais nasais a gente não vai conseguir fazer, justamente porque o som dessa voz é produzido na boca e a gente não consegue direcionar o fluxo de ar para a cavidade nasal. Depois que você treinar as vogais, é hora de começar a treinar algumas consoantes, para que você já consiga montar algumas sílabas. As consoantes mais fáceis para a gente começar a praticar são P, B, F, V, S e o som de CH, que é representado por esse último símbolo da linha de cima. Fica assim. O som de V, aliás, é um som bem útil para você achar a posição do ruído nessa voz. É só tentar fazer ele prolongado. Cuidado aqui para não inflar as bochechas, porque senão o som acaba ficando muito distorcido. O segundo grupo de consoantes é um pouco mais difícil e alguns deles vão sair distorcidos mesmo, que são aqueles que vão contribuir para a voz do Pato Donald ficar menos compreensível. Nesse grupo nós temos o som de Z, L, T, D e TCH, que forma o som tchá tchá tchá. Também temos o som de DJ, que forma já já já, e o som de J, j. Fica mais ou menos assim. Como você pode perceber, nem todos esses sons soam bem nítidos, mas do mesmo jeito é importante você praticar, porque aos poucos você consegue ajustar cada um deles. O terceiro grupo de sons que nós vamos ter são os sons adaptados. E aqui eu quis colocar como adaptados, porque esses sons são aqueles que a gente não vai conseguir fazer igual a gente faz na nossa fala cotidiana. Então, para a gente conseguir fazer esses sons, a gente vai ter que fazer algumas adaptações na articulação, ou trocar alguns deles por outros sons que sejam bem próximos, bem parecidos. Nesse grupo nós vamos ter o som de K e G, 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 G. E o som de R forte, que é representado por esse símbolo que parece um X. Para esses três sons, a única coisa que a gente tem que fazer é produzir o som da voz do Pato Donald, porque a nossa língua já está na posição certa.
Agora, do mesmo jeito que nós não temos vogais nasais, nós também não vamos ter os sons de M, N e o som de NH nessa voz. E por causa da posição da língua, a gente também não vai conseguir produzir o som de LH. Mas então, como é que a gente vai conseguir fazer esses sons? Aqui acontece um efeito do nosso cérebro que é importante a gente considerar: a correção por aproximação. O exemplo mais fácil que a gente tem para entender esse fenômeno é o ventriloquismo, onde a gente tem que tentar pronunciar todos os sons do nosso idioma sem mexer os lábios, porque a gente quer dar a impressão de que é a Marianete que está falando. Então, se eu falar "eu vou jogar futebol", eu troco o som de B pelo som de D. Como a palavra futebol não existe, o nosso cérebro busca a palavra mais próxima do que ele ouviu, que no caso é futebol. Então, na voz do Pato Donald, os sons de M e N nós vamos trocar pelo som de B e D, porque são os sons mais próximos que a gente vai conseguir fazer. Já o som de NH e de LH a gente não consegue fazer por causa da posição da língua. A gente troca eles por D e por L. O último detalhe da voz do Pato Donald são os encontros consonantais. Mas aqui é bastante simples. Basta a gente pegar a vogal que vier depois do encontro e colocar uma cópia dela entre as duas consoantes, como placa e blusa. No caso dos encontros com R fraco, a gente pode trocar o R por D também. Fica assim. Deu trabalho, mas nós terminamos. Agora que você já conhece o que dá e o que não dá para fazer com a voz do Pato Donald, é hora de você começar a colocar o seu conhecimento em prática. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de compartilhá-lo nas suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal. E se você ainda não fez a sua inscrição, é só clicar no botão aqui embaixo e se inscrever no canal para receber os novos vídeos aqui do Voice Lab.